Vamos explicar para vocês como é que funciona aqui o sistema de auxílio à condução que esse carro tem. Primeira coisa que eu vou entrar aqui é no menu, já estou na tela, aperto o botãozinho seguro para ir nos ajustes. Aí você tem aqui, segurança condução. Primeira coisa, você tem que ver se a segurança de faixa está ligado. Ó. Quando está desligado fica amarelo e quando está ligado ele fica cinza. Ele só vai ficar verde quando o sistema está atuando. Outra coisa é o botãozinho que a gente tem aqui no volante para o centralizador de faixa. Mas e aí? Você sabe exatamente quais são as velocidades onde cada um dos sistemas funcionam? Vou mostrar para vocês agora. Primeiro, o sistema de aviso de saída de faixa. Ó. Eu estou num lugar onde tem as faixas, mas você está vendo que ali o íconezinho está cinza. Mas olha o que acontece quando eu passo de 60 km por hora. E a velocidade é exatamente 60. Ó. 50 não está funcionando. A hora que eu passo de 60, ele começa a ler. E aí, se eu forçar o carro para fora da faixa, o que ele faz? Ele atua no volante para trazer aí o carro para dentro da faixa, fazendo a correção. Mas esse sistema aqui, pessoal, ele não centraliza, apenas traz o carro para dentro da faixa. E o centralizador? Vou ligar ele aqui, pronto, ele já ligou. Vamos ver, eu já tenho as faixas pintadas aqui, eu já vou sair com o carro sem a mão no volante. Olha só. Pessoal, estou aqui a 20 e poucos por hora, 30 por hora, e o sistema está centralizando o carro na faixa. Então vocês estão vendo que o centralizador é diferente do sistema de aviso de saída e correção, né? Mesmo em baixa velocidade, ele faz atuação. Ó. Vou até diminuir um pouquinho a velocidade aqui. Vamos ficar aqui na casa dos 20 km por hora. Ó. 20 km por hora e ele está atuando. Ó. Porque quando eu tento forçar para fora da faixa, ó, o que ele faz? Ó. Ele atua no volante e já corrige o carro. Então, o centralizador de faixa, ele funciona praticamente a partir do momento que o carro sai. Já o aviso de saída e a correção, esse só acima de 60 km por hora. O sistema consegue fazer curva? Consegue, curva suave, olha só. Tá vendo? Aqui eu tenho uma curva não muito forte. Você vê que ele acompanhou sem qualquer problema. E no caso aqui, como eu estava com uma velocidade acima de 60 km por hora, ele inclusive tinha aí o sistema de permanência de faixa. Agora ali na frente eu tenho uma curva um pouco mais difícil. Ela é um pouquinho mais fechada. Vamos ver se o sistema continua atuando. Vou reduzir um pouco a velocidade por causa dessa curva. E olha aí. Olha só. Fazendo a curva, tá vendo? Ele conseguiu acompanhar a curva. Lembrando, né? Ele só vai acompanhar curvas suaves. Se a curva for um pouco mais forte, como essa que eu estou fazendo, ele não consegue acompanhar. E também depende muito da velocidade que você está na via. De repente, às vezes você pode ter uma curva que se você entrar com muita velocidade, o sistema não vai conseguir acompanhar. Mas, se você usar as velocidades compatíveis das vias e as curvas forem suaves, a grande maioria ele vai conseguir fazer o acompanhamento. E por quanto tempo esse sistema dirige para mim? Bom, estou em linha reta na estrada. Então, vamos soltar a mão do volante e vamos ver quanto tempo que dura? Pronto, soltei. A partir de agora é o carro que está dirigindo. Só estou mantendo aqui a aceleração, mas não estou com a mão no volante. Aí, já ficou um bom tempo aqui. Ele está atuando sobre o volante, ó, já deu lá o aviso. Para manter as mãos no volante. Mas vamos ver até onde que vai. Vou deixar o sistema trabalhar sozinho. Já está dando alerta sonoro. Olha aí. Continua atuando, só que com alerta sonoro. Vê que fica bastante tempo, né? Ainda dando alerta, mas continua atuando. Tem carro que a gente conhece que já teria desarmado. Assista, olha lá. E agora ele desativou. Então, ele faz isso para quê? Porque isso aqui não é um sistema de condução autônomo, é apenas uma assistência ao motorista. Mas ainda assim, a gente percebeu que fica bastante tempo, diferente de outros carros que desativa antes. A gente também tem aqui o alerta de ponto cego. Então ele tem um LED que fica aí na extremidade dos dois espelhos laterais e toda vez que tem um veículo na região do ponto cego, ele ilumina esse LED, avisando para você não fazer a conversão, porque isso pode ser perigoso. Mas tem mais, né?
além dele fazer o alerta luminoso, mostrando a presença de um veículo na região do ponto cego, e se você tentar fazer a conversão, né? Se você tentar virar mesmo com o alerta aceso, e aí, o que é que ele faz? Vamos descobrir isso aqui agora. Olha só, eu tô com um carro aqui na região do ponto cego, e se eu der nesse momento pisca para virar, olha o que vai acontecer. Ele, além de piscar o LED, ele dá um alerta sonoro indicando que você não deve fazer essa conversão. E isso tudo é para chamar o máximo possível a atenção do motorista, evitando assim um acidente. Fim de tarde, a gente sabe que é uma situação um pouquinho mais difícil de condução. Por quê? Já não está mais dia, já temos menos luminosidade, porém os faróis ainda não fazem tanta diferença na pista, né? Então, costuma-se dizer que esse momento é um momento até perigoso para acidente, tanto no entardecer quanto no amanhecer. Mas e aí, o sistema de assistência à condução desse carro continua funcionando direitinho nessa situação? Olha só, ele está ativo ali com o sistema de permanência de faixa, né? Vamos forçar para fora da faixa, atuou, deu alerta ali no painel. Agora vamos forçar para cima da faixa seccionada de pista aqui. Mais uma vez ele conseguiu fazer a leitura. E nessa condição, se eu quiser usar o centralizador, eu consigo? Liguei ele aqui, pronto. E já está centralizando. E não é a melhor condição de iluminação. Ainda assim a gente consegue ver que ele está funcionando bem, mantendo aqui o carro no centro da faixa direitinho. Hora de testar o sistema de permanência de faixa já à noite. Depende totalmente do farol. No painel aqui temos a indicação verde que ele está funcionando. Vamos forçar o carro para o lado direito, para a faixa contínua. Aí, atuou e deu aí o alerta no painel. Agora para o lado esquerdo, onde a faixa é seccionada. Mais uma vez o sistema funcionou. E o sistema de centralização de faixa. Ligando ele, e aqui ele já está fazendo a manobra sozinho. Já não estou com as mãos no volante. E o carro se mantém aqui no centro da faixa. E aí é aquela história, né? Ele se mantém por algum tempo, a hora que ele perceber que eu não estou com a mão no volante, ele já dá primeiro o alerta visual, continuo sem as mãos no volante. Vamos ver até quando ele vai, né? Mesmo de noite, uma situação já mais difícil, que ele depende totalmente do farol, começou a dar o alerta sonoro e ainda está mantendo o carro no centro da faixa. Não coloquei a mão no volante. Funcionando muito bem até agora, e essa faixa não está muito bem pintada não, tá, pessoal? Já é uma pintura antiga, já está um pouquinho desgastado. O sistema continua atuando. Vamos ver até onde ele vai, né? E agora, olha só, deu o alerta final e agora desligou o sistema. Voltei a mão no volante e ele reinicia o processo. Mas funcionou também adequadamente à noite. E o sistema de centralização de faixa à noite numa condição semi-urbana. Vou acionar ele aqui no painel, ele já está conseguindo fazer a leitura. Vamos passar a lombada e vamos ver como é que ele se comporta. E olha, a faixa não está muito bem pintada, eu estou sem as mãos no volante. O sistema está conseguindo fazer a leitura, vou dar só um toquinho aqui no volante para ele perceber que eu estou aqui. Aqui na frente eu tenho uma curva que não é tão suave para a direita. Vamos ver como é que ele se comporta nessa situação? Vamos lá. Ó, começou a curva agora. Olha aí, ele se perdeu aqui. Ele não conseguiu acompanhar a curva. Agora ele está lendo de novo a faixa. Vamos ver se aqui ele consegue acompanhar a curva. Aqui ele está conseguindo acompanhar a curva. Ó, fazendo a curva inteirinha. E no final tem uma outra curva agora para o outro lado, para a direita. E mesmo numa situação difícil dessas, a centralização de faixa continua funcionando. Agora a gente chegou numa área aqui que está um pouco mais iluminado, fica mais fácil aí para o sistema. Então, como já foi explicado antes, curvas mais difíceis o sistema não acompanha, mas as suaves ele vai conseguir acompanhar mesmo de noite e numa condição de velocidade mais baixa. E quando a pista está iluminada é muito mais fácil. Aqui esse trecho. A faixa está razoavelmente pintada no chão. Acompanhou aqui a curva para a esquerda. Olha, nós estamos quase a 80 km por hora, né? 73. Agora tem uma curva para a direita no fim de uma rampa. Ó, sobe
e agora começa a descer, quer dizer, não tem um campo visual tão bom. Ainda assim, ele fez o acompanhamento. O que a gente pode dizer é que o sistema da Hyundai acaba até surpreendendo pela categoria de carro onde ele está sendo disponibilizado. Iluminação do HB20 Platinum Plus. Essa é a iluminação da lanterna. Aí nós temos o farol baixo. É do tipo projetor, mas a gente não tem ajuste de altura do facho do farol aqui por dentro. Ele é fixo, tem que ser feito lá na frente do carro. Aí nós temos aqui o farol alto. Entre o farol baixo e o farol alto, mesmo sendo uma iluminação halógena, a gente consegue ver uma boa iluminação aqui. Quando a gente liga o farol auxiliar, aí existe uma zona de sombra entre o farol baixo e o farol auxiliar. A gente consegue também só manter o farol auxiliar aceso. Mas, no geral, o carro tem uma boa iluminação. Poderia ser um pouco melhor na transição do farol baixo para o auxiliar e também poderia ter o ajuste de altura do facho do farol. Testar aqui o alerta de colisão frontal. Bom, a situação não é a melhor possível. Temos o sol de frente, não é um sol tão forte, mas está a iluminação vindo de frente. Na minha frente tem um caminhão, vamos acelerar contra o caminhão para ver se o sistema consegue identificar bem o veículo. Vamos lá, acelerando. Aí, ó. A gente consegue ver que ele deu o alerta, deixou todo o painel ali em vermelho, para quê? Para avisar dessa aproximação. E ele também pré-condicionou os freios com o objetivo de tentar evitar ou mitigar essa colisão. Agora, um ponto que a gente precisa dar os parabéns para a Hyundai é como ele funciona bem. Tô com o sol de frente aqui, fim de tarde, e tanto a permanência de faixa, né, a segurança de faixa, quanto o centralizador, ambos estão funcionando. Estou destacando isso porque existem carros da concorrência, por exemplo, carros da Stellantis, tanto da Fiat quanto da Jeep, que quando você tem o sol contrário, o sistema desabilita, inclusive coloca uma mensagem no painel. Mas isso não acontece aqui no carro da Hyundai. Ele continua funcionando mesmo nessas situações. Claro, que se você tiver um sol muito forte, pode ser que o sistema tenha aí alguma incorreção. Mas o que eu estou vendo aqui, com o sol contrário, e também uma pista que não está tão bem pintada assim, a gente percebe que olha como ele continua funcionando. Olha lá, o sol está na contramão, bem de frente, e ó, forço ele para fora da faixa e ele continua mantendo o carro no centro. Então é uma assistência à condução que, mesmo sendo um carro básico, um carro de entrada, por assim dizer, né, uma categoria de carro mais barata, quando a gente compara com os de categoria premium, o funcionamento aqui é elogiável. Agora eu vou demonstrar para vocês um recurso muito legal que esse carro tem, que você pode usar no trânsito pesado. Ele avisa quando o carro da frente se movimenta. Então, se você estiver distraído olhando alguma coisa, central multimídia, por exemplo, você vai receber um aviso no painel. Vamos lá, tem um carro parado ali na minha frente. Eu vou me aproximar desse carro e vou parar atrás do carro. Como se você estivesse fazendo isso num pedágio, no trânsito ou coisa qualquer parecida. Bom, parei o carro. Agora olha só, no momento que o carro da frente se mover, olha o que acontece aqui no painel. Tá vendo? O veículo da frente está acelerando. Então ele te avisa para você ir de novo. Vamos repetir mais uma vez. Ó, o carro da frente parou, você está no trânsito pesado, você começou a mexer aqui no ar-condicionado, não está prestando atenção, o carro da frente se move. Olha só que legal. E ele vai fazendo isso indefinidamente, tá? Então, toda vez que o carro sai, ele te dá esse aviso. E isso, claro, ajuda bastante aí no trânsito pesado, pra você não levar aquela buzinada do carro de trás ou no semáforo quando você não está prestando atenção. Outra função muito legal que esse carro tem é o alerta de tráfego cruzado traseiro, que a gente vai demonstrar o funcionamento para vocês. Então vamos lá. Imagine que você está dando ré numa via movimentada, não está vendo os carros se aproximarem. Que viu o que acontece aqui no HB20? Ó? Eu vou engatar ré e vai descer um carro aí. Olha só, estou soltando aqui a marcha ré e o carro está se aproximando. Já deu alerta no painel. E ó, o carro freou sozinho, agora ele soltou o freio. Vocês perceberam como isso é importante e pode prevenir um acidente? Então, mesmo que você não esteja vendo o carro se aproximando, o sistema consegue detectar e prevenir um acidente que pode ser muito grave.
Comprecar é ideal para quem quer vender. Comprecar é ideal para quem quer comprar. Se precisou vender ou comprar, acesse hoje mesmo Comprecar. Acesse comprecar.com.br. Comprecar.